Tommy Tenney, em seu livro O Dream Team de Deus, diz que a unidade possui 5 níveis. Nós iremos refletir sobre esses níveis de unidade, os quais vou chamar de dimensões da unidade. A primeira dimensão da unidade que devemos alcançar é a individual. A palavra de Deus diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8. Tiago está dizendo que o homem inconstante, isto é, aquele que muda a cada situação, não alcançará nada de Deus. Um homem inconstante, de mente dividida, é um homem espiritualmente condenado ao fracasso. No momento tem fé, no outro não crê em nada. Profissionalmente não tem futuro, porque no instante deseja ser médico, no outro ele quer ser lavador de carro. E assim será em todas as dimensões de sua vida, porque vive sem alvo, sem metas bem definidas, sem alicerces. Todo ser humano precisa saber o que quer da vida, o que busca alcançar na vida e em que crê nessa vida. Imagine um homem com mente dividida que vai se casar. Será que alguém não deveria avisar a doce garota que está para se casar com um homem de mente dividida? Esta desunião do homem pode fazer com que ele acorde no dia seguinte amando outra pessoa. Isso pode acontecer uma vez que este homem não conseguiu resolver a vida consigo mesmo. Esse tipo de pessoa, você nunca sabe se ele está firme na igreja ou não. Mente dividida gera falta de compromisso. Paulo diz o seguinte: uma coisa faço. Paulo tinha uma coisa firme em sua vida. Paulo tinha unidade individual, porque tinha estabelecido uma meta em sua vida. A meta de Paulo era avançar em direção ao prêmio que Cristo lhe prometeu. E isto significa que Paulo era capaz de suportar qualquer coisa em sua vida, porque sua mente estava firme no propósito de alcançar o prêmio que Cristo lhe ofereceu. Este pensamento fez com que Paulo suportasse perseguições, açoites, prisões, e nada fez com que Paulo tirasse os olhos de seu alvo. Paulo sabia o que queria, sabia em que cria. Paulo tinha unidade em sua vida. Que você possa ter metas bem definidas em sua vida. A segunda dimensão em que devemos buscar ter unidade é na relação familiar. Contudo, gostaria de ressaltar que você não terá unidade na família se não tiver unidade consigo mesmo. Isto é, se não tiver alcançado unidade na dimensão individual. Unidade em família é algo que os pais devem procurar construir. Os pais precisam compreender que toda criança aprenderá tudo que eles ensinarem por meio de palavras e atos. Como pais, evitem discutirem diante dos filhos. Permita aos seus filhos acreditarem que sua casa é um lugar de paz, de refrigério, um lugar seguro para eles. Pais, evitem em seus lares falar mal dos outros, principalmente de seus pastores e líderes espirituais na presença de seus filhos. Se você falar mal do seu pastor diante de seus filhos, este já não terá o respeito de seus filhos. E quando você precisar do pastor para orientar seus filhos, eles não darão crédito a ele. Se você falar mal de sua igreja, você está semeando no coração do seu filho rejeição à igreja. Depois, não fique cobrando do seu filho a falta de amor à igreja, aos pastores e a tudo que se refere a Deus. Em vez de semearem coisas que proporcionarão no futuro divisões e insegurança, procure criar um ambiente que proporcione ao seu filho um sentimento de segurança. E no futuro você experimentará as recompensas deste teu esforço. Ensine aos seus filhos os princípios de Deus, conforme Provérbios 22, verso 6. Uma casa só será forte se estiver alicerçada sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo.
Deus deixou aos pais o mandamento de ensinar seus filhos a andarem em seus caminhos. Pais, faça o que Deus mandou. Ensina seu filho enquanto é tempo. Mas lembre-se, tudo deve ser feito com amor. Corrija quando necessário, mas sempre com amor. Diga a seus filhos o quanto vocês os amam e que nada que eles venham fazer colocará fim a esse amor. Mostre a seus filhos que vocês são para eles um porto seguro a qualquer momento de suas vidas. Mostre aos seus filhos que o seu lar é o melhor lugar do mundo para eles. Jesus nos ensinou isso através de Paulo e de João. Em Romanos, capítulo 8, verso 37 ao 39, e na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Deus nos ensina que nada pode nos separar do seu amor. E que quando pecamos, isto é, que quando erramos, Jesus intercede diante do Pai por nós, buscando reconciliar-nos novamente com o Pai. Pais, façam o mesmo por seus filhos. Quando eles errarem, estejam prontos a abraçá-los. Não os expulsem de casa. Não os condenem. Pelo contrário, acolhe a seus filhos e os ame. Só existirá unidade na família quando os pais possuírem unidade individual e decidirem fazer de seu lar um lar unido. Não cobrem dos filhos o que vocês não ensinaram a eles. Mude sua atitude. Comece a buscar restaurar a unidade em sua família e em seu casamento. Os filhos só se sentirão seguros no lar quando perceberem que os pais são porto seguro para eles. A terceira dimensão da unidade é a unidade na comunidade. E ao falar da unidade na comunidade, estaremos nos referindo à unidade existente nas relações com os amigos. Todos temos a necessidade de possuirmos amigos. Até os pastores têm esta necessidade. Entretanto, precisamos escolher bem os amigos, porque uma unidade só poderá existir numa relação onde possa haver confiança total. Unidade significa ser um, possuir tudo em comum. Que tristeza para uma pessoa quando ela se abre para alguém e de repente descobre que seus segredos íntimos foram expostos. Um conselho a você que está buscando um amigo ou uma amiga. Nunca confie em ninguém que não seja capaz de manter amizades duradouras. Se você descobrir que uma pessoa não possui velhos amigos, tenha cuidado. Talvez esta pessoa não possua velhos amigos porque não soube valorizar velhas amizades. Embora não signifique que não possa vir a ser um bom amigo, mas caminhe devagar ao lado dessa pessoa, para que você não venha se decepcionar. Nós necessitamos de amigos e devemos buscar possuir relacionamentos mais maduros com algumas pessoas. A igreja pode ser um bom local para isso. A escola bíblica pode ser um bom lugar para isso. Grupos pequenos pode ser um bom lugar para isso. Servir em um ministério pode ser um bom lugar para isso. Em todos estes lugares temos a oportunidade de conhecermos melhor uns aos outros. Alguns pregadores são contra as panelinhas. Entretanto, são as panelinhas que muitas vezes mantêm irmãos e irmãs mais próximos. São nas panelinhas que pessoas se abrem, choram juntos, se alegram juntos. Não devemos ser contra as panelinhas, pois todos temos a necessidade de termos alguém mais próximo de nós. Contudo, devemos ser contra toda panelinha que está com as tampas fechadas para novos relacionamentos. Devemos ter amizades profundas e quando isso acontece, somos tendenciosos a andarmos somente com aqueles amigos mais chegados. Entretanto, outras pessoas também podem estar procurando por verdadeiros amigos. E talvez você seja este amigo ou amiga que ela precisa. Portanto, não feche a tampa de seu coração para ninguém. Existem pessoas que ao encontrar um amigo leal, passam a querer impedir que este faça novas amizades. Isto não é de Deus.
Não devemos ter medo de perder um amigo, mas devemos amar tanto as demais pessoas que venhamos a desejar dividir nosso melhor amigo com elas. Jesus dividiu o amor de seu Pai conosco e morreu para que fôssemos um com Ele. Jesus deseja que o amor com que o Pai o amava também fosse dado a nós. E esse é o sentimento que devemos ter. Quando encontramos algo bom, devemos dividir com todas as pessoas. Unidade na igreja local. Esta é a quarta dimensão da unidade que iremos falar. Diante de tudo que já venho falando, não vou me deter muito neste ponto. O que eu gostaria de ressaltar é que só conseguiremos atingir esta quarta dimensão da unidade quando as dimensões anteriores estiverem bem fortes. Cada dimensão da unidade está bem entrelaçada com a outra, de forma que uma interfere na outra. Para que uma igreja local tenha uma unidade, é preciso que ela tenha metas definidas. Existimos como igreja local para quê? Isso precisa ficar bem claro para todo o grupo, a fim de que todos possam colaborar para que venhamos alcançar nossa meta. Nos reunimos na igreja com o propósito de adorar a Deus, mas também de expressarmos o seu amor a todas as pessoas. Quando o pastor e seus liderados se entendem na mesma visão de trabalho, são capazes de sujeitar-se um ao outro para a realização da tarefa e as coisas se tornam mais fáceis. Cada um pode ter um ponto de vista para fazer o trabalho que Jesus nos deixou, mas é necessário que a igreja aceite o ponto de vista do seu líder, para que todo o corpo possa andar de forma justa e perfeita para a boa obra. Caso isso não venha ocorrer, é melhor trocar o pastor ou se sujeitar a ele por amor a Cristo. A unidade da igreja local, ela vai nascer da coinonia entre os irmãos. Portanto, é necessário que todos ajam em comum acordo. Embora pastor e membros possam pensar diferente, é necessário que andem em comum acordo. A quinta dimensão que nós vamos falar é a unidade entre as igrejas. Essa última dimensão só virá a existir a partir do momento em que os pastores deixarem de pastorear somente sua igreja local e começarem a se tornar pastores da sua cidade. Esta dimensão só acontecerá quando os líderes das igrejas entenderem que o reino de Deus é um e que o corpo de Cristo não pode ser dividido. Embora cuidem de uma igreja local, de um pequeno rebanho que se congrega em um determinado local, são chamados para cuidar do rebanho de Deus, que é um em Cristo Jesus. Os pastores não devem competir e não devem passar essa visão de competição a seus membros. Pelo contrário, deveriam estimulá-los a viverem de forma a respeitar as diferenças um do outro. Unidade não é uniformidade, mas é uma união comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que faz que tanto judeus como gregos sejam um, que tanto pentecostais como tradicionais sejam um. Façamos uma análise de nossas vidas e vejamos se estamos bem posicionados em cada uma dessas dimensões. Somos pessoas com metas definidas? Temos famílias unidas? Somos bons amigos e temos bons amigos? Estamos colaborando para alcançarmos a visão de nossa igreja? Aceitamos as diferenças teológicas de nossos irmãos? Jesus nos chamou para sermos um. Busque a unidade da igreja. Mas comece por você. Deus te abençoe.